10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja que Não fecha. igreja Que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Estou muito feliz aqui de compartilhar mais uma vez uma porção aqui da palavra do Senhor com os irmãos. Nessa semana me veio à tona novamente alguns questionamentos em relação àquilo que a gente tem vivido, às nossas dificuldades, né, os nossos sofrimentos. E sempre que vem esse tipo de questionamento à minha mente, Deus fala comigo através da sua palavra a respeito da experiência do apóstolo Paulo, né? Onde ele menciona ali o sofrimento que ele estava tendo, pede, ora, suplica, né, a Deus 3 vezes e ele recebe uma resposta do Senhor que a graça dele basta. Né? É um texto muito conhecido dos irmãos, então eu vou pedir que os irmãos aí abram as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 até o 10, né? Vamos ler aqui a palavra do Senhor e pedir a orientação dele para que a gente possa entender aquilo que ele está querendo trazer para nós. Diz assim a palavra do Senhor: embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Para que não ficasse orgulhoso demais por causa dessas coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ele veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso.
3 vezes orei ao Senhor, pedindo para que Ele tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém, irmãos? Vamos estar orando nesse momento, pedindo a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estar compartilhando aqui com os meus irmãos a respeito da Tua Palavra. Venho te pedir, Senhor, que nesse momento o Seu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, que todo eu, que todo ser humano caia por terra nesse momento, que a voz do Teu Espírito Santo possa ter liberdade na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da Sua igreja, Pai. Sabemos que por mais que tenhamos aí dificuldades, tenhamos sofrimentos, o Senhor não nos deixa só, e que a gente possa entender que o Seu não ou o Seu sim é o melhor para as nossas vidas, Jesus. Obrigado pelo Teu amor tão grande, obrigado pela Tua Palavra que nos molda, nos ensina, nos instrui. Tome a direção nesse momento, ó Pai, que a gente possa estar compartilhando desse texto, que a gente possa plantar essa semente no nosso coração e que a gente possa viver aquilo que a gente está lendo, aquilo que o Senhor está nos ensinando, não apenas com palavras, mas com atitudes nas nossas vidas, Jesus. É no nome poderoso e forte de Jesus que eu oro neste momento. Amém. Amém, irmãos. Eu tive compartilhando, lendo alguns textos, né, ouvindo até mesmo algumas pregações de alguns irmãos em relação a essa situação que Paulo estava vivendo. E no início do capítulo a gente vê que ele estava encaminhando essa carta à igreja de Corinto mediante alguns falsos profetas, algumas heresias, né, que estavam entrando dentro da igreja de Corinto, né? E esses falsos profetas, eles se gloriavam, né, com visões, muitas vezes com profecias, né, digamos assim, destes profetas que na verdade eram heresias, que não era algo que estava vindo da parte, né, de Deus para a vida da igreja. E muitos estavam questionando a respeito de Paulo, né, da sua doutrina, que na verdade era a doutrina do próprio Cristo, se realmente Paulo era um servo de Jesus, né? E a gente vê que Paulo, ele teve um cuidado muito grande aqui no início do capítulo, quando ele fala a respeito de uma experiência que teve com Deus, né? Ele se refere aqui que conhece um homem, né? E na realidade ele estava compartilhando de algo que Deus trouxe para a própria vida dele, né? Eu fico imaginando, ele até comenta que não sabe se ele foi levado ou se foi uma visão, né? Mas ele mostra aqui que ele foi levado, né? E teve uma experiência com o próprio Deus lá no paraíso, né? Lá no céu. E a gente vê que como isso é tremendo, né? A gente vê a intimidade que Paulo tinha com Deus, com Jesus Cristo, que ele foi, digamos, arrebatado, né? Ou ele foi levado em corpo, ou ele foi levado em mente. A nossa mente humana não consegue entender aquilo que aconteceu, mas o fato é que Paulo teve uma experiência direta com o próprio Deus, né? E muitas vezes a gente fica querendo viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Senhor, faça a sua vontade nas nossas vidas. Mas muitas vezes a gente acaba não tendo a liberdade, acaba não entregando a nossa vida de uma maneira a ter um relacionamento íntimo e próximo com o próprio Deus, né? E a gente sabe que muitas vezes existem aí profecias de apóstolos, de pastores,
de igrejas na atualidade, pregando prosperidade, pregando apenas maravilhas, dizendo que seremos vencedores, né? Claro, nós somos vencedores, mas graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas isso não dá garantias que a gente vai ter uma vida tranquila, uma vida só de vitórias. Pelo contrário, na nossa caminhada, né, na nossa maratona, muitas vezes a gente cai, né, a gente tropeça em uma pedra no caminho, mas é importante a gente sempre lembrar e ter em mente que o nosso alvo é Cristo, né, que através dele seremos vitoriosos e não através das nossas próprias forças. E a gente vê que Paulo, ele reconhece que para que ele não ficasse orgulhoso demais dessas coisas maravilhosas que ele viu, que ele ouviu da parte de Deus, ele, aqui na minha Bíblia, na linguagem de hoje, diz que ele recebeu uma doença dolorosa, né? Alguns estudiosos não pesquisaram, avaliaram se Paulo estava falando a respeito de alguma doença física ou de algo que atormentava ele espiritualmente, né, na sua alma, no seu mais íntimo, e fala a respeito de um espinho na carne, né, um espinho no corpo. E antigamente os prisioneiros, eles tinham aquelas estacas de madeira que eram colocadas na sua carne para que ele morresse, né, de uma maneira lenta e dolorosa, né. Muitas vezes a gente tem apenas um ferpo no dedo e já traz ali uma agonia muito grande, né, pra gente. E imagina uma estaca dentro do corpo, né. Então a gente vê aqui que essa situação que Paulo estava vivendo, essa doença dolorosa, um espinho dentro do corpo dele, era algo que trazia muito sofrimento para a vida dele. Era algo que muitas vezes ele já não estava mais suportando, né? Aquele peso, aquele fardo, aquela dor, aquela dificuldade. E a palavra de Deus diz que Paulo orou 3 vezes ao Senhor, né? Pedindo para que ele tirasse esse sofrimento. Então muitas vezes a gente ora ao nosso Deus, a gente pede: Senhor, me tire desse sofrimento, me tire dessa dificuldade, né? Não estou suportando, Senhor, não vou suportar. Mas a gente sabe que Deus sabe o nosso limite, sabe aquilo que a gente pode passar, aquela dificuldade que a gente pode enfrentar, aquele obstáculo, né, que a gente pode ultrapassar. E o interessante é que Paulo fala aqui que 3 vezes orou ao Senhor. Então eu fiquei pensando, meu Deus, ele, com todo sofrimento, ele orou uma vez, não teve a sua resposta. Ele orou a segunda vez, da mesma forma não teve uma resposta. Na 3ª vez que ele orou e pediu a Deus, Deus respondeu: a minha graça, ela te basta. E quando a gente ouve essa resposta do Senhor, digamos assim, esse não da parte de Deus, esse não, ele não foi dado porque Deus se alegrava ou queria que Paulo continuasse sofrendo, continuasse com aquela dor, aquele sofrimento, né, aquele espinho na carne. Na verdade, Deus quis dizer aqui que por mais que Paulo passaria e continuaria sofrendo com aquele espinho na carne, a graça do Senhor, a graça maravilhosa do Senhor estaria com ele. E aquilo seria suficiente, né? Não há nada além que possa confortar a nossa alma, o nosso coração, do que a graça maravilhosa de Deus, né? Essa graça que foi revelada através do amor, do sacrifício do próprio Cristo. Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele também orou ao Senhor, né? Pediu: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas no mesmo instante ele falou: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita
a sua vontade, né? Então é importante a gente ter em mente que muitas vezes o não que nós temos da parte do nosso Deus é algo que vai ser benéfico para nossas vidas, né? Quando a gente olha em relação à Bíblia, né, o que fala sobre a graça de Deus, a gente encontra em Efésios 2, de 4 a 9, se os irmãos puderem abrir aí a Bíblia, diz o seguinte na palavra de Deus, Efésios 2, 4 a 9: Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa obediência, Ele nos trouxe a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então veja, irmãos, que a gente não tem que ficar olhando as dificuldades, não podemos ficar desanimados. Sei que muitas vezes as experiências que nós temos tido, temos passado, né? Quantos pais sofrem com doenças de seus filhos, doenças de vícios, né? Quantas mulheres sofrem com seus casamentos, né? Enfim, as dificuldades a gente tem, mas a gente tem que ter em mente que o amor que Cristo demonstrou na cruz, ele é suficiente. Se a gente não tivesse nada além do que Deus já nos faz no nosso dia a dia, de nos proporcionar o seu sustento, a nossa saúde, a nossa família, o nosso convívio com a igreja, apenas a graça do Senhor, apenas a salvação dele, que é dada através de Cristo Jesus, já seria suficiente nas nossas vidas, né? Então, a gente tem que ter uma visão de que a graça do Senhor, ela é suficiente nas nossas vidas, e a gente não tem que se gabar ou até mesmo se orgulhar de muitas vezes experiências, de coisas que Deus faz nas nossas vidas, né? Claro, se a gente puder testemunhar para outras pessoas que precisam de uma palavra, né? Que precisam de um apoio, de uma força para superar certas dificuldades, eu acredito que é válido, mas aqui a gente não pode se gabar, colocar o eu na frente, né? Eu fiz aquilo, Deus falou comigo, eu. Não, a gente tem que ter uma atitude humilde de servo, sabendo que a gente só é forte, né, pela força que não vem de nós, pela força que vem do Senhor Jesus Cristo, né? Pelo contrário, a gente vê poderosos desse mundo, homens ricos, homens sábios, homens que têm conhecimento, que faz e acontece. Não estou dizendo que são todas, porque a gente sabe que existem exceções, mas a maioria desses homens, eles não querem nem saber de Deus. Por quê? Porque eles confiam na própria força, né? Eles confiam no próprio eu. E Paulo aqui, ele diz o quê? Que na fraqueza, né, é que Deus age nas nossas vidas e nos traz força que vem do próprio Deus. Então, vamos ter fé, irmãos, vamos acreditar que a graça de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas. A gente teve um ano difícil, um ano complicado, estamos iniciando um novo ciclo, né? O ano de 2021 é um ano que muitas vezes a gente ainda
está passando por algumas situações específicas, cada um de nós, não apenas em relação à pandemia, mas alguns espinhos na carne que eu tenho certeza que muitos de nós temos, né? Mas que a nossa oração, que o nosso pedido ao Senhor seja de que Ele possa fazer aquilo que for o melhor para as nossas vidas. Se o melhor for não, que a gente possa entender o não de Deus e saber que a graça dele é suficiente para que possamos aí superar qualquer obstáculo, qualquer desafio, né? O salmista diz que ainda que ele ande, né, no vale da sombra e da morte, ele não vai temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, que a gente possa ter essa palavra no nosso coração, né? Por mais que a gente sofra, tenha dificuldades, tenha provações, tenha tribulações, por mais que a gente tenha um espinho na carne, uma doença dolorosa, não sei qual é a situação que você está vivendo, mas lembre-se que você tem um Deus que é muito maior do que qualquer sofrimento, qualquer dificuldade, e que a graça dele, ela é suficiente para com a sua vida, né? Que Deus possa estar abençoando os irmãos, que essa palavra possa estar encontrando aí guarita no seu coração, e que a gente possa ter aí o coração aberto para receber aquilo que é de melhor da parte do Senhor. Não importa se é um sim ou se é um não. O que a gente tem que ter no nosso coração é que o nosso Deus fará o melhor para as nossas vidas. Amém, irmãos? Um grande abraço, fiquem na paz.